Os esportes são performances braçais. Assim como o atleta, o servente pedreiro, né, o jogador de futebol, ele atua em campo, ele atua na guerra, no chão, usando o corpo, se colocando em risco, né. Então a performance dele coloca ele mais em risco do que a performance de um filósofo ou de um cientista, né. Será que a maioria dos cientistas correm tanto risco de vida quanto a maioria dos lutadores de UFC, né? Então, antes que alguém use aí a regra como exceção, que é muito comum, né? Tem pessoas que viram e falam: "Ah, mas e o fulano de tal?" Beleza, mas quantos fulanos de tal existem fazendo o que aquele cara ali faz e passando pelo que ele está passando, né? Então, existem padrões universais que você consegue observar no ser humano. Quando você olha para as performances que ele exerce, também você consegue perceber padrões ali. Entre os grandes advogados, topo de cabeça elevado. Entre grandes cientistas, a testa geralmente é maior. Entre grandes atletas, geralmente o viscerocrânio é um pouco mais aguçado do que o neurocrânio, né? O rosto costuma ter uma expressão mais bruta, mais firme, grande, às vezes mais larga. Os traços costumam chamar um pouco mais a atenção, seriam um pouco mais rústicos, né? Então, tem muito disso aí nesse perfil, né. Ele é um perfil de crânio híbrido, olha só, né, de certa forma é um cara que tem uma certa aceitação social, é aquela beleza rústica, mas ainda assim dentro de padrões que o nosso cérebro aceita melhor, né. Mas ainda assim, puxa para o guerreiro. Então a orelha aqui reduzindo um pouquinho já é um adicional muito forte. Então isso acontece bastante. Tem pessoas com um perfil de crânio que está puxando um pouco mais para outro perfil de crânio, tem outros que têm aquele perfil de crânio mais puro ali, né, mas isso pode oscilar de pessoa para pessoa. Então observe como o rosto dele não é tão grande, olha só, não é tão largo, a distância entre os olhos e a narina, mas também a distância entre a narina e o lábio, tá vendo? O rosto já é um pouco mais compacto, né. Então, provavelmente, uma boa parte da frequência dele aí deve estar puxando para o mental. Deve ser um cara bastante mental, de certa forma, né. Então, depois me fala aí se o Bukayo Saka, ele apresenta um pouco mais disso. Lembrando que a maioria esmagadora das pessoas que eu analiso aqui, eu não conheço, tá. Eu não fico pesquisando, procurando, não, entendeu. É muito bom a sua validação nos comentários. Comente aí o que que você acha. Faz sentido? O que você conhece dessa pessoa? Tá batendo um pouco com ela? Muito? Nada? Pode ser totalmente sincero. Vou deixar aí também para você os links na descrição, para você ter acesso ao meu livro, para conseguir ver de cima essa análise, entender o que eu estou trazendo para o mundo. É muito novo, tá? Não adianta buscar em referências antigas, livros, professores, faculdade. Não tem nada parecido com o que eu estou trazendo. É um dom de infância, uma filosofia muito própria, uma técnica desenvolvida depois de quase 20 anos, né, colocando isso para campo. Então tem muito dado, muito padrão que eu nem revelo, deixo uma margem de 30%, porque tem coisa que é polêmica,